Iniciemos o nosso encontro em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos acompanhar a história de Lázaro, um amigo de Jesus que ficou doente e morreu. Jesus chegou à sua cidade depois de alguns dias da morte dele e o fez reviver. Cristo tem poder sobre a doença, sobre a vida e sobre a morte. Senhor Jesus, ao devolver a vida ao teu amigo Lázaro, fizeste que Maria, sua irmã, compreendesse que tu és a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em ti, mesmo morto, viverá. Ajuda-nos a desatar tudo que nos impede de caminhar com fé na ressurreição. Assim viveremos comprometidos neste mundo com esperança no reino que virá. Amém. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Havia um doente, Lázaro, de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que ungira o Senhor com bálsamo e lhe enxugara os pés com os cabelos. Seu irmão Lázaro se achava doente. As duas irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. A essa notícia Jesus disse: essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. Só depois disse aos discípulos: Vamos outra vez à Judeia. Seus discípulos disseram-lhe: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e vais outra vez para lá? Respondeu-lhe Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Disse isso e depois acrescentou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos responderam: Senhor, se ele está dormindo, se salvará. Jesus, porém, falara de sua morte, e eles julgaram que falasse do repouso do sono. Então Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me de não ter estado lá, para que creiais, mas vamos para junto dele. Tomé, chamado Dídimo, disse então aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, a uns 15 estádios. Muitos judeus vieram até Marta e Maria para consolar da perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Sei, disse Marta, que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Disse ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem do mundo. Tendo dito isso, afastou-se e chamou sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Esta, ouvindo, ergueu-se logo e foi ao seu encontro. Jesus não entrara ainda no povoado, mas estava no lugar em que Marta o fora encontrar.
Quando os judeus que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram-na levantar-se rapidamente e sair, acompanharam-na julgando que fosse ao sepulcro para ir chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, Maria, vendo-o, prostrou-se a seus pés e lhe disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os judeus que a acompanhavam, comoveu-se interiormente e ficou conturbado. E perguntou: Onde o colocastes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Diziam então os judeus: Vede como ele o amava. Alguns deles disseram: Este que abriu os olhos do cego, não poderia ter feito com que ele não morresse? Comoveu-se de novo Jesus e dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra sobreposta. Disse Jesus: Retirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. Disse-lhe Jesus: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Retiraram então a pedra. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse: Pai, dou-te graças, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com os pés e mãos enfaixados e com o rosto descoberto com um sudário. Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo à casa de Maria, tendo visto o que ele fizera, creram nele. O que aconteceu com Lázaro e como Jesus reagiu? Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Elas mandaram contar sobre a enfermidade a Jesus. Jesus, no entanto, embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Como ocorreu a decisão de Jesus de ir ao encontro de Lázaro e o que aconteceu? Depois, disse aos discípulos que deveriam regressar à Judéia, pois seu amigo Lázaro estava apenas dormindo. Quando chegou, já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Como se realiza o diálogo entre Jesus e Marta? Marta diz: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também, agora, que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus diz: Teu irmão ressurgirá. Marta diz: Sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Jesus responde: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Marta responde: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Como se realiza o diálogo entre Jesus e Maria? Maria diz: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Como Jesus devolve a vida a Lázaro e como se conclui o relato? Jesus ordenou que tirassem a pedra que cobria a entrada do sepulcro, rezou ao Pai e exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Depois, Jesus ordenou que lhe tirassem as faixas e o deixassem ir. Muitos judeus creram nele. Quando Marta soube da chegada de Jesus, saiu correndo ao seu encontro. Sua irmã Maria, pelo contrário, ficou paralisada pela dor da perda do irmão. Marta reclamou: Senhor, se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. Esta frase reflete nosso pensamento quando nos queixamos de Deus, que parece estar ausente nos momentos de grande necessidade. Jesus se revela dizendo: Eu sou a ressurreição e a vida, e questiona Marta: acreditas nisso? Na resposta à pergunta, Marta deve passar de uma fé que só espera milagres para uma confiança sem limite na pessoa de Jesus, que é o Senhor da vida. E ela responde: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus. A resposta de Marta é o coração de todo ato de crer. Afirmar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, assim todo aquele que nele crê, mesmo que esteja morto, viverá. Jesus ordena que a pedra seja tirada e, erguendo os olhos para o alto, reza:
Ele apenas agradece ao Pai que sempre escuta o Filho, assim como o Filho sempre escuta o Pai. Quando Lázaro sai do sepulcro, Jesus ordena que sejam tiradas as suas faixas, que são os sinais da morte que impedem a vida. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, Jesus liga a fé na ressurreição à sua própria pessoa. Eu sou a ressurreição e a vida. É o próprio Jesus que no último dia há de ressuscitar os que nele tiveram acreditado, que tiverem comido seu corpo e bebido seu sangue. Desde já ele fornece o sinal e um penhor disso, restituindo a vida a certos mortos e anunciando a própria ressurreição. Lázaro voltou à vida depois de morto, foi reanimado por Jesus. O que ocorreu com Lázaro é diferente da ressurreição que ocorrerá conosco. Lázaro foi reanimado e anos depois morreu realmente. A ressurreição supõe vida nova e eterna, que só se realizará no reino de Deus. Quem crer em Jesus Cristo verá essa ressurreição. É ato de Cristo que ressuscitará os mortos. Se alguém não crê na ressurreição, precisa rever seu caminho cristão, pois não tem sentido ser crismado. No dia da crisma, durante a renovação das promessas do batismo, nos será feita esta pergunta: você crê na ressurreição dos mortos? E a resposta será: creio. Seria um absurdo dizer publicamente essa resposta e pensar outra coisa. O que vocês pensam disso? Observando as pedras. Recordemos que uma pedra separava Lázaro do mundo dos vivos. Era a pedra do sepulcro do cemitério. Também uma pedra foi colocada no sepulcro de Jesus. A pedra estava removida da sepultura de Cristo na manhã de Páscoa. Esta pedra pode simbolizar tudo que impede de termos acesso ao mundo da felicidade eterna que Jesus prometeu. A atividade da semana será escrever um parágrafo completando a frase: creio na vida eterna. Depois da morte espero. Enviar para o WhatsApp do Padre Marcos. Possas tu, Senhor, dignar-te de vir a esta minha tumba, de me lavar com as tuas lágrimas, visto que nos meus olhos murchos não pude lavar as minhas culpas. Se chorares por mim, serei salvo. Se for digno de tuas lágrimas, cancelarei o fedor de todos os meus pecados. Se for digno que tu chores algum instante por mim, me chamarás da tumba deste corpo e dirás: vem para fora, para que os meus pensamentos não permaneçam no espaço restrito deste corpo, mas saiam ao encontro de Cristo e vivam a luz, porque não pensas nas obras das trevas, mas nas obras da luz. Quem pensa no pecado procura fechar-se na própria consciência. Chama, portanto, para fora o teu servo. Embora apertado no vínculo de meus pecados, eu houvesse entrelaçado nos pés, atado às mãos, e seja já sepultado nos meus pensamentos e nas obras da morte, a tua chamada sairei livre e me tornarei um dos comensais do teu banquete. E a tua casa se encherá de precioso perfume. Guarde aquilo que te é digno de redimir. A bênção vamos pedir no fim de nossa oração, que Deus proteja-nos todos e faça nossa união. Que Deus proteja-nos todos e faça nossa união. A Cristo muito obrigado, e aos nossos irmãos também. A fé nos guarde unidos, agora e sempre. Amém. A fé nos guarde unidos, agora e sempre. Amém. Rezamos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus.